Aleluia. Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos receber o pastor Luiz com a salva de palmas. Glória a Deus, cumprimento a amado Deus na paz do Senhor Jesus. Amém? Uma noite de vitória, né? Então, Miguel, toda quarta-feira por uma vez bateu a bateria, né? Então vamos orar a Deus, vamos fazer uma oração a Deus, pedindo que venha derramar uma palavra abençoada em nossos vidas, né? Sem tomar frente da palavra, porque a palavra é nossa. Alguma palavra aí, cara, meu Deus aí, palavra maravilhosa, palavra riquíssima, né? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesta noite nós te agradecemos pela sua presença, pelo seu poder, pela sua graça, Pai. Rogamos o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que entra com a providência sobre as nossas vidas, Pai. Essa palavra que vamos ler, ela cria no nosso coração alicerce, cria no nosso coração vitaminas, cria esperança dentro de nós e convicção, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos no nosso final da noite, meu Pai, para todos sempre. Amém. Livro de Mateus 6, 19 e diante. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O tesouro do céu. Glória a Deus, aleluia. 6:19, uma palavra conhecida, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem e tudo consome, onde os ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, onde os ladrão não mina nem rouba, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. No 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podereis servir a Deus e mammon. 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há de haver de comer, ou pelo que há haver de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, que o vosso Pai Celestial alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado e uma estatura? Enquanto o vestuário, por que ainda solicitas? Olhai para os lírios do campo, eles crescem e não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aqueles lírios, um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe amanhã
lança do forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Né? No 31, não andei, pois, quietos, dizendo que comemos, ou que bebemos, ou que nos vestimos, porquanto essas coisas, gentios, procurai, decreto o vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessita de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Pode se acertar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas acabamos de ler um texto onde Jesus está demonstrando a sua preocupação com as pessoas que o seguiam, inclusive seus discípulos e tudo mais. Ele estava tentando esclarecer a eles que se eles tivessem total confiança como eles tinham que ter, não ia faltar nada para eles. Aleluia a Deus. Aqui inclui que não ia faltar nada para eles. Ele está colocando uma lista do que pode ser suprido diante do reino de Deus em nossas vidas. Mas também põe umas condições para nós, que é o que falta nós ser abençoados. Não é que Deus não pode abençoar, mas muitas das vezes é nós que não pode cumprir o que Ele está pedindo, muitas das vezes. Porque todas as vezes, Pedro, que era o mais apoio, andava com Jesus falava ainda, quando se converter a vida dos teus irmãos. Porque muitas das vezes ele estava ali, mas não estava totalmente convertido. Então significa, talvez nós também não estejamos totalmente convertidos, como necessita estar para poder receber de Deus o que é necessário receber dele. Isso nós estamos, não adianta nós ficar nervoso, ficar irritado, ficar querendo achar que alguém é culpado e não deu certo nada na sua vida. Não. Nós temos que entender que tem um mover no céu que vai fazer acontecer as coisas no nosso favor. Aleluia a Deus. Primeiro segredo, não ajuntei tesouro na terra, onde está a obra do ladrão mina. Ele está dando um exemplo para mim e para você, que é perigoso nós ter casa, muita casa, muito carro, muitos bens. Ele diz, quando você chegar ao ponto de ter um monte de carro, muito de bem, fique ciente que o ladrão vai querer roubar, vai querer tomar o que você tem, e você vai ficar preocupado com o que você tem, porque você vai tentar se proteger para ninguém venha roubar. Então a sua mente já não vai mais ficar uma mente voltada para o reino de Deus, mas sim voltada para aquilo que você tem. Então, aí se cumpre a palavra de Deus, que onde tiver seu coração, onde tiver seu coração, onde tiver seu tesouro, também estará no seu coração. Então ele diz, se o seu tesouro estiver no céu, você vai estar sempre pensando coisas do céu. Mas se o seu tesouro estiver na terra, você vai estar pensando sempre coisas da terra. E é isso que a gente vê nos dias atuais. Muita gente está com pensamento, mas não em Deus. Pensamento porque ele tem, pensamento nos bens dele, pensamento nas coisas dele, e o pensamento em Deus. Então, porque esse homem, o tesouro dele é terreno, e o Senhor está nos ensinando, como também estava ensinando os seus discípulos, que ele está pelejando por nós, porque ele quer ensinar nós a ter confiança no poder celestial, ter confiança no mundo espiritual, porque verdadeiramente nós que aceitamos Jesus, aceitamos uma disciplina espiritual e não materialista. Né? Nós estamos aqui nessa noite e sabemos que a presença do Espírito de Deus está no nosso meio. Sabemos que tem anjo dentro da igreja. Sabemos que tem coisa natural. Sobrenatural aqui. Não temos condições de enxergar, a não ser que o Senhor abrisse os nossos olhos para que nós víssemos o que existe aqui dentro da igreja, nos contemplando e nos olhando. Porque ele disse que o anjo está dentro da igreja com a prancheta na mão, escrevendo tudo que acontece dentro da igreja, porque tudo que nós fazemos dentro da igreja, nós temos que dar de conta das palavras que nós pregamos, porque se as palavras não forem de acordo, o que
é para pregar, nós vamos se condenar com as palavras que pregamos. Então a gente tem que ter cuidado, que tudo vai ser esclarecido. Então, diante dos olhos de Deus, foi disso que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis e sobre tudo que existe. Como a irmã falou aqui, que Deus controla todas as coisas. Tanto que a palavra já me dei aquela palavra do Salmo Isaías 41, e 5 e 7, que fala: o Senhor cria o mal, o Senhor cria tudo, o Senhor tem o poder de fazer tudo, porque Ele para tudo quando Ele quer, não tem que escapar da mão de Deus. Ele disse: se você for lá no fundo do mar, eu ordeno que uma serpente te pegue lá. Se você subir lá na altura, eu te derrubarei de lá. Então, o Senhor quer dizer bom, que não adianta eu querer fazer invenções sem ser a permissão de Deus, porque Ele vai cair. Mas temos que entender que nós temos que estar com Ele, né? Aí diz: mas o justo, mas ajuntar tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não consomem. Então ele está dizendo que nós temos que ajuntar tesouro no céu. Como que se ajunta tesouro no céu? Louvando a Deus, buscando o Senhor, vindo na igreja, obedecendo o Senhor, com a sua própria palavra, você está ajuntando tesouro no céu, né? Tudo que você faz com sinceridade para Deus, você está preparando a sua morada no céu, porque estamos construindo a casa no céu, né? E a casa é construída a cada minuto, a cada instante que nós buscamos o Senhor, nós estamos cuidando daquilo que está lá em cima para nós. Então, por isso que ele disse: se preocupar em buscar a minha presença, se preocupar em buscar fazer a minha vontade, porque quando você se preocupar em fazer a minha vontade, você vai ser suprido com todas as necessidades, igual nós acabamos de ver, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Então, se o seu coração, se o seu tesouro é Jesus, se o seu tesouro é o Deus eterno, então com certeza o seu coração está pensando nas coisas de Deus também. O seu coração está pensando em buscar o Senhor, em obedecer a palavra do seu rei, em obedecer os seus santos mandamentos. E quando nós pensamos e fazemos isso, e andamos nessa liderança de obedecer o Criador, de se preocupar, e temos coisas para fazer, para melhorar a nossa conduta espiritual, aí nós vamos crescer, porque o que o Senhor quer é que crescemos. Todo mundo na terra cresce, é só fazer os exemplos. Por que cresce? Porque as pessoas se esforçam para as coisas que vê e não se esforçam para as coisas que não vê. Porque eu sei que se eu continuar firme até o fim, eu vou morar no céu. Mas não estou vendo o céu ainda. Eu estou na esperança de ir para o céu. Mas eu não posso perder a esperança e parar de seguir a Deus só porque eu não estou vendo o céu, só porque eu não estou vendo os anjos aqui dentro, só porque eu não estou vendo Jesus aqui dentro, só porque eu não estou vendo o que está acontecendo. Mas eu sei que Ele vem me buscar, e eu sei que se eu estiver preparado, eu vou subir. Então, como é que se prepara? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo seu santo mandamento. Então está aqui, aí eu versículo: a candeia do corpo são os seus olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será treva. De sorte que ser luz são tais trevas, né? Então são grandes trevas. Então, se nós tivermos os olhos bons, nosso corpo está iluminado, porque a luz do corpo é os olhos. Então temos que ter cuidado do que nós olhamos, temos que ter cuidado onde nós botamos nossos olhos, porque é pelos olhos que entra as coisas e vai para o coração. Então, se você não estiver preparado, o mundo que estamos vivendo no dia de hoje, o mundo de lasciva, o mundo de problemas, então se o homem não estiver ligado em Deus, ele olha para um devido às situações que não deve olhar, e ele se contamina, porque quando ele olha, é transmitido o sinal para o coração dele, e o olhar dele contaminou ele, de acordo com ele olha para certas situações. Como também, se os olhos dele for bons, e ele olha para coisas boas, pensa, olha, o olhar dele é para Deus, o olhar dele é para o reino de Deus, então ele está iluminando o seu corpo.
Ele está iluminando a sua alma. Porque o cuidado de Deus não é o seu corpo. Deus está preocupado com o dinheiro do corpo, mas Deus está preocupado com a sua alma. Porque quando você está com a alma pura, automaticamente, nós sabemos que tem duas: tem a veste espiritual, as vestes espirituais e as celestiais, vem de Deus. Mas tem as vestes para cobrir a nossa carne. E provavelmente, quando nós estamos cheios do poder de Deus, você não tem vaidade. Porque o que faz as pessoas não querem andar despidas a volta do corpo, achando que o corpo vai conquistar alguma coisa, então é falta de essência de Deus, é falta do amor de Deus. Então a carne fala mais alto e diz: veste isso aqui, ó. Os homens que tivessem, quando a mulher diz: veste isso aqui, que o homem vai ver você está bonito, vai chamar a atenção dos homens. E o homem também, o inimigo, veste isso aqui, que vai chamar a atenção das mulheres. As mulheres, você vai passar no lugar, mesmo vão ficar doidinha por você. Então, eu estou dando um exemplo, né? Que acontece isso porque os olhos estão contaminados. Então, o coração já está contaminado, porque entrou a contaminação pelos seus olhos. Então, aí vai o quê? Uma pessoa dessa, já está o tesouro contaminado. O tesouro já não é celestial, mas sim o tesouro terreno. Então, as coisas já começam a se complicar por lado desse tipo de pessoas. Tem gente que vai na igreja não para buscar o Senhor, mas tem gente que vem para a igreja atrás de arrumar algumas coisas terrenas, coisas daqui mesmo. Mas a gente tem que ir para a igreja, o propósito só salvar a nossa alma, nos preparar, ajuntar o nosso tesouro lá em cima, construir o nosso tesouro dia após dia, colocando pedra preciosa na nossa mansão celestial, através do louvor, através de tudo que nós faz para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se não for assim, a pessoa vai se contaminar, e se contaminar, não vai durar muito nessa terra, porque o inimigo o destrói. Porque a pessoa, quando está contaminada, ele nem percebe, e ele faz coisas que não agradam a Deus, se torna inimigo de Deus, sendo que Deus chamou nós para ser amigo dele. E o homem se torna inimigo de Deus, porque ele deixou se contaminar, porque ele olhou para coisa que não podia. Então, não é à toa que outras passagens diz: se teu olho te fizer tropeçar, não, ele dá só fora, que é melhor entrar no céu faltando o olho do que ir para o inferno com dois olhos. Se tua mão fizer tropeçar, arranca a mão e joga fora, que é melhor entrar no céu faltando uma mão do que ir para o inferno com as duas mãos. Então ele dá uns exemplos. Quando ele diz isso, é tirar a mão daquilo que pode te contaminar, é tirar os olhos daquilo que pode te desviar. Está dizendo? Deus quer que você seja luz e muitas vezes menos trevas, né? O que é que nós aprendemos nessa noite? A televisão é uma coisa que contamina nós, tudo, o celular também contamina. Então por isso que a gente tem que saber usar as coisas, né? E o celular, a televisão e tudo, porque tem filmes de novelas imundas, tem coisas imundas que é apresentado e que nós botar nossos olhos na frente, nós vamos se contaminar. Como na própria rua também, que a hora que a gente tem que fechar nossos olhos dentro do metrô, dentro de alguns transportes, por causa da contaminação que está grande. Mas a gente, como serve de Deus, a gente fecha os olhos e não deixa que aquilo nos atrapalhe. Ainda que você olhe, o seu olhar espiritual não vai te contaminar. O que o Senhor quer que nós entendemos, que quando nós estamos cheios de Deus, ainda que você olhe para uma coisa que é contaminada, você não vai ser contaminado, porque você está protegido pelo colírio de Deus. Você vai estar com o colírio espiritual, você está com o olhar espiritual, porque o olho tem os olhos carnais e os olhos espirituais. Se você tem os olhos carnais, facilmente você vai se contaminar, mas se os seus olhos espirituais, normalmente você não vai se contaminar, porque você está revestido com o poder de Deus. Ainda que você coloque os seus olhos aonde que não é para colocar, Deus não deixa você ver aquilo que não é para você ver. Então ele faz de uma maneira que você não vai estar mal, porque ele sabe que o seu coração está cheio dele, está protegido por ele, então ele transforma, né? Então está aqui: se porém a luz que há são tão grandes são tais trevas. Aí no 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro.
dedicar um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e o mamon. Ou seja, aquele esclarece mais ainda. Quando ele fala do tesouro, e agora está esclarecendo que a maioria das pessoas tem o dinheiro como seu tesouro na terra. A maioria das pessoas ricas que tem muito dinheiro, ele disse que o tesouro, que o Deus dele é o dinheiro. Porque na verdade, o mamon é considerado o dinheiro do mundo, é o dinheiro do mundo. E muitas pessoas se apegam ao dinheiro de uma forma que não abre mão do dinheiro para nada, Ele não deixa de vir buscar a Deus, porque ele está ganancioso, ele quer o dinheiro. Então, se você chamar ele e diz, não, eu quero meu dinheiro, eu quero saber de igreja são tudo ladrão, pastor é ladrão, e eles falam esse linguajar para se disfarçar e dizer que ele não precisa, porque é inteligente, tão inteligente que ganhou muito dinheiro, é tão inteligente que ele não precisa de ninguém, o dinheiro dele dá para suprir, dá para. Aí ele acha que dá para resolver o problema dele, mas nós sabemos que o dinheiro não resolve o problema de ninguém, mas o dinheiro traz problema para aquele que não sabe possuir, traz problema para aquele que não sabe usar. Porque o Senhor disse que o dinheiro é a espécie de todo mal na vida daqueles que não sabem controlar, né? Então, a gente sabe que é pecado amar o dinheiro, mas se você tem o dinheiro e você não ama ele vai te ajudar. Porque quando nós passamos a amar ao dinheiro, nós caímos nessa palavra. O nosso tesouro está no dinheiro e não em Deus. Então, a gente tem que abrir mão de tudo que há nessa terra, para que nós possamos realmente ter o nosso nome seguro da vida, porque é para lá que Ele está chamando, Ele está chamando você. É para lá que o Senhor está nos convidando para ir, né? E nessa jornada da vida, muito tem se perdido pelo caminho, muito tem se perdido nessa olhar, porque os olhos, a pessoa, às vezes, olha o que os outros têm, também. O irmão lá tem um carro bonito, ele olha para o carro do irmão e deseja o carro do irmão. Já pecou, porque ele está desejando uma coisa que é do outro. Se você deseja o que é do outro, já está se contaminando, porque não pode desejar o que é de ninguém, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu, mas Deus é o dono de tudo. E ele pode tudo, ele sabe tudo, por isso que ele está assim. Aí ele continua a listar aqui, ele continua dizendo, né? Ninguém pode ver. Aí aí ele continua a olhar e começa a dizer que olhar para as aves do céu, que não trabalha, nem saber, nem nada, mas o Senhor alimenta, dá comida a ele. Aí ele começa a dizer agora que essas preocupações que o homem tem na mente, no coração, deve sair dele, do coração dele, para que ele possa viver tranquilo, porque isso traz ansiedade, traz preocupação, traz um problema na mente da pessoa, porque a pessoa fica pensando em uma coisa, pensando em outra, e o Senhor quer que desligue esses pensamentos e começa a pensar no reino de Deus, começa a pensar no Deus que é poderoso, começa a pensar nas coisas que Ele pode realizar na minha e na sua vida, pois nós começamos a olhar a história de Salomão, a história dos grandes patriarcas do passado, e nós vemos que quando eles se dedicaram ao Senhor de uma forma especial, Deus supria a vida deles. Deus dava tudo que eles precisavam. Deus honrava eles, né? Honrava de uma forma especial. E é justamente isso que ele está dizendo assim: se o teu tesouro estiver em mim, se é eu o seu tesouro, Deus está falando, Jesus está falando, se é eu o meu tesouro, se eu ver que realmente vocês estão inclinados para mim, eu estou sentindo que o meu tesouro é eu estou sentindo que eu sou o tesouro de vocês. Então, se ele vê que a inclinação que nós faz é para ele, então vai se cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Então ele diz assim: não vai faltar veste para você vestir, não vai faltar comida para você comer, não vai faltar nada que nós precisamos, tudo ele vai suprir, porque é o que está escrito aqui, esse texto está falando isso. Ele diz: olha, o lírio do campo, nem Salomão se vestiu com uma beleza que é o lírio do campo, e o lírio do campo nada é mais do que serve para ser cortado. Você não vê? Você pode ir
no lugar que tem as fazendas, no lugar que as pessoas mexem com animais, ele vai lá, corta o lírio, corta aquelas árvores, corta tudo, leva para os animais comer no Brasil, toca fogo para fazer um roçado, fazer alguma coisa. Então aquilo que era bonito, uma hora já foi, já nem sei se podia estar falando. O livro que é bonito, alguém vai lá e coloca no fogo, queima, faz alguma coisa e já era. Então, imagina, aí ele fala para nós, vocês não têm muito mais valor do que o livro? Aqui, ó, aqui o título está aqui escrito para não entender. Pois se Deus assim veste as aves do campo, as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, e não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Ele está assim. Ele está assim que nós temos que entender que se Deus cuida de tudo que Ele fez, e Ele disse que nós somos segundo a sua imagem, segundo Ele, porque Ele está dizendo, eu cuido muito mais de vós do que as coisas que eu criei, e segundo o plano, porque nós somos plano especial de Deus, porque somos segundo a imagem de Deus. Então Deus, Ele honra mais nós do que mesmo o plano que Ele criou. Ele está dizendo nessa noite, eu cuidarei de vocês muito mais do que eu estou cuidando desses campos, estou cuidando das aves, estou cuidando dos bichos marinhos, estou cuidando de tudo que eu criei. Vocês estão em primeiro lugar. Então nós somos em primeiro lugar para Deus. Deus não vai deixar de abençoar nós, abençoar mas Ele quer mostrar para nós que como os animais abençoados, tudo que Ele fez abençoado, nós podemos ser muito mais do que eles ainda, se nós assim acreditar e confiar na palavra de Deus. É isso que Ele quer dizer, né? Aí ele fala assim, no 31, não andeis ansioso, pois inquieto, dizendo, que comemos, o que bebemos, como que nos vestimos. Ele está dizendo, não ficar inquieto com isso, não ficamos preocupados com isso. Ele está dizendo nessa noite. Aí porque todas essas coisas os gentios procuravam o decreto, o vosso Pai celestial, bem sabeis que Ele necessita de todas essas coisas. Então está dizendo nessa noite que Deus já sabe que você necessita de todas essas coisas. Deus já sabe que você precisa das vestes, precisa de tudo para sobreviver aqui. Ele já sabe o que você precisa. Agora você precisa entender que tudo, a chave para girar as coisas a nosso favor, se chama Jesus. Só Ele. Inclusive essa palavra é Ele que está falando. Aqui é a linguagem dele, é Ele que está falando. Aqui só Mateus escreveu, mas é a palavra do próprio Jesus. É Jesus que está narrando isso aqui, é Ele que está dizendo isso aqui, é Ele que está falando isso aqui. Aqui não foi discípulo, aqui não foi ninguém. Aqui foi o próprio Jesus que falou isso, é Ele que deixou escrito isso. Aqui é a palavra dele, não é a palavra de ninguém, não é de Paulo, nem de Mateus, nem de Mateus, somente está escrevendo. Mas é o próprio Jesus que está narrando isso aqui, agora Ele está falando isso aqui, só que os discípulos falando para nós hoje. Ele está dizendo o cuidado que eu tenho e a preocupação que Ele tem comigo e com você. Ele está dizendo nessa noite o cuidado que Ele tem daqueles que o amam, daqueles que se entregou a Ele, daqueles que têm compromisso com a palavra dele, daquele que faz a vontade de Deus sem olhar para um lado nem para o outro, daqueles que pegou a mão no arado e não olha para trás, confiando que vai ser suprido aquilo que ele precisa. É isso. Porque se você ficar uma hora está com Deus, outra hora está com o inimigo, porque o Senhor ele falou aqui, não pode servir a dois senhores. Você tem que decidir o que você quer. Não pode servir a Deus e a hora serve a Deus, daqui a pouco está vindo o inimigo, daqui a pouco você fala com Deus, daqui a pouco fala com o diabo, daqui a pouco o diabo é com você, daqui a pouco Deus é com você. Então não existe isso. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Aleluia, Jesus. Tem que se decidir o que nós queremos. Deus quer que você decida, porque Ele diz bem claro que nós temos que ter inteligência. O que é que faz? Porque as obras, né, que vai representar quem nós somos. Se você faz a obra de Deus, você está representando o reino de Deus e o seu tesouro está no céu. Mas se você faz a obra do inimigo, o que o inimigo se agrada, a sua representação é terrena. Então você está agradando o inimigo, porque o inimigo trabalha com o mundo terreno. Por isso que diz que o mundo já é no maligno, porque o inimigo trabalha com as coisas da terra. O inimigo trabalha na inveja, trabalha na soberba, trabalha no orgulho da carne. O inimigo trabalha na carne.
já o Senhor trabalha na alma, trabalha em outra forma diferente. O Senhor trabalha, a alegria do crente é de adorar a Deus. Já a alegria do carnudo é ter o melhor dessa terra para mostrar para os outros que Deus fez. Alguém usa o nome de Deus em vão, nem foi Deus que deu a ele, nem foi Deus que não, muitas vezes não é Deus coisa nenhuma, é o inimigo que se anda na vida dele, dá ele para ele ser enganado, como está lá nos Telecastes, enganado para continuar enganando os outros. Não é isso que Deus quer. Aí ele diz assim, aí continua aqui, mas no 33 ele fala bem claro, afinal ele fala assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso que nós lemos, tudo que você precisa, tudo que você necessita será acrescentado, porque você está buscando primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Reino e a justiça de Deus, e o resto das coisas vai ser acrescentado na sua vida. Se não buscar dessa forma, não tem jeito, vai ser abençoado. Como é que você vai ser abençoado? Se você não buscar Deus, ou buscar do jeito que você está buscando, ou do jeito que você acha que está certo. Porque cada uma pessoa, a maioria das pessoas quer criar um Deus para si próprio no catolicismo. O cara vai lá, eu quero uma imagem futura aqui, faz uma imagem aqui, para que esse meu Deus vai ser isso aqui. Aí você ajoelha em cima dela, meu Deus é esse agora. E pronto. E na igreja, no evangelho não é isso não. O evangelho só é o único Deus para nós viver adorando ele, Jesus de Nazaré. Só ele, mais ninguém. Só ele que é digno de ser adorado, só ele que é digno de ser chamado. Amém. Amém. Então é isso que Deus quer para mim e para você. Essa busca, essa confiança de ter Ele como verdadeiro Pai. Ele quer que você reconheça Ele, que Ele é o supridor de tudo que você precisa. Quando você pode reconhecer isso, vai destravar as portas que estão fechadas, porque as portas estão fechadas porque o Pai está permitindo fechar as portas. Enquanto você não se declarar como filho, Ele não pode abrir as portas. Mas na hora que você se declarar como filho e provar que é filho, as portas vão se abrir e o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Guarda essa palavra no nosso coração e vamos encerrar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meu Senhor que criou o céu e da terra, que tudo pode. Nesta noite, Senhor, que essa palavra continue para os nossos corações, Pai. E nós vamos entender, meu Pai, que o nosso tesouro tem que estar no céu e não aqui na terra. Porque aqui na terra tem ladrões que roubam, que minam, Senhor. Tem ladrões que roubam nosso pensamento da mente, Senhor. Ele não rouba só os bens materiais, Senhor, mas ele rouba aquilo que o Senhor tem colocado na mente das pessoas que querem seguir o Senhor e buscar o Senhor de boa grado. Meu Deus, quantas pessoas que a mente tem sido cauterizada por palavras tópicas, por palavras de engano, Senhor, por palavras distorcidas, meu Deus, meu Pai. Então, nesta noite eu peço guardamento de cada um, o coração de cada um, Pai, para que nós confiemos no Senhor, como tem que confiar, Senhor, como o Senhor está falando nessa noite, palavra de confiança, Senhor, para que o Senhor venha abrir a janela do céu e derramar os tesouros é o Senhor, derramar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Então, nesta noite, Senhor, eu peço que as bênçãos do Senhor venham estar derramadas sobre cada um, quer que se encontra, meu Deus, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha derramar as bênçãos do Senhor e cuidar da casa, do celeiro, de tudo que esse povo tem, cuidar das vestes, cuidar da saúde, Senhor, cuidar da comida, Senhor. Eles não vêm se preocupar, porque o Senhor vai suprir tudo, Pai. Não vão saber de onde vem, mas o Senhor sabe como fazer, meu Deus. Nós não sabemos o que o Senhor faz, mas sabemos o que o Senhor faz, e o Senhor sabe fazer, meu Deus amado. Não podemos dizer que o Senhor faz, porque ninguém sabe como o Senhor trabalha, só sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso. E não estamos aqui para te ensinar o Senhor a fazer, mas estamos aqui para ver o Senhor operar na vida deste povo, Pai. Então opera na vida de cada um nessa noite, faz milagre e maravilha, Pai Todo-Poderoso. Nesta noite eu declaro esse povo abençoado, Pai, mas esse povo próximo, em todos os sentidos, Pai, que a prosperidade de Deus venha cair sobre nós, a prosperidade do Pai, do Filho, do Espírito de Deus, venha estar derramada em cada pessoa dessa noite, Pai. Nós te pedimos que a prosperidade espiritual venha estar derramada em cada um de nós, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecendo no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, tudo diga amém. A paz do Senhor seja com a igreja, a pessoa a palavra de Deus, a pessoa que manda para o Facebook, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.